O Fábio Júnior Policeno. Ele diz: visto de turista negado para minha mãe de 78 anos pela terceira vez. Primeira e segunda estávamos como estudante. Terceira já com green card na mão. E mesmo assim reprovaram a minha mãe. Tens ideia o que motivou? O senhor sugere alguma coisa? Sugere? Sugere. Sugere, obrigado. Tem que examinar aí os períodos de aplicação, quando que foi a primeira negativa, a segunda e a terceira. A terceira deve ter sido recente. E procurar uma nova estratégia aí para tentar demonstrar que ela tem vínculos suficientes para permanecer no Brasil. Porque, em essência, a ideia do visto de turista é provar que a pessoa tem vínculos no Brasil e que não vai vir para cá para ficar aqui de vez, tá? É um pouco frustrante para quem vive aqui legalmente, como o Fábio está relatando, ele tem residência permanente e não poder ter os pais participando, ou no caso a mãe dele, vindo para cá para fazer parte disso, visitar e depois retornar, é um pouco frustrante, mas é algo que, infelizmente, por lei, a competência do consulado é absoluta. O consulado ele tem todo esse poder, você não possui recurso judicial contra as decisões consulares nesse aspecto. Então é algo que tem que ser trabalhado no curso do tempo, montando no sentido real a apresentação aí da sua mãe de que ela tem trabalho, que ela tem patrimônio, que ela tem bens, que ela tem condições de demonstrar ao consulado que ela viria para cá para visitar e retornaria para o país de residência permanente dela. Enfim, é algo aí que tem que ser visto caso a caso. Cadê o nome? O Fábio, essa semana eu tive uma amiga minha querida, doutora em fisioterapia, fazendo pós-graduação no Brasil, fazendo curso de inglês, trabalha que nem uma louca. Teve negado o visto dela de turista. Tadinha, ela me ligou chorando, falou: Paulo, não acredito, não sei porquê. Eu falei: espera um pouquinho e tenta de novo. Falei: dessa vez tenta com a família toda. Então ela vai essa semana tirar o passaporte pro pai e a mãe, que já é mais idade, pra tentar com a família toda. Eles estão negando sem Tem muito motivo. de momento. Eu acredito que o Brasil está passando por um momento de desafio e tem uma certa volição das pessoas em querer sair do país, talvez, fugindo de questões políticas, econômicas, sociais com relação à violência. Então isso aumenta o número de requisições ou de pessoas que entram, estatisticamente, tá? Entram aqui com visto de turista e acabam ficando mais tempo. Então, às vezes, não é nenhum momento bom de aplicar ainda. Talvez esperar uma estabilização maior da economia brasileira e tudo mais. Mas esse é um problema recorrente, tá? Sempre vai existir países pobres, países ricos e pessoas de países pobres querendo ir para países ricos. Desde que demonstre que, de fato, vem para passeio, vem para visitar, existe forma, sim, de obter o visto de turista. Muito legal, obrigado, Dr. Walter Santos. A Fernanda diz o seguinte: a imigração vê rede social porque ela pede para colocar quando renova o visto. Logo, Hã? logo, Logo que é. logo ela vê, sim. Eu vou falar no meu achismo. Eu acho que ver, se eles desconfiarem, eles vão cavucar mais. Você não vai ver todo mundo, né, doutor? Não, não vai ver todo mundo. Eu acho que tem sinais, eu acho que depende do perfil de cada candidato, mas é uma referência para eles, na dúvida, querer olhar. Predominantemente, eu acredito que a ideia de olhar a rede social é para ver as afiliações da pessoa. Quem que segue, quem que não segue, eles fazem cruzamentos de nomes. A grande ressalva é feita para atividades terroristas, lavagem de dinheiro, violência, coisas assim. Então, eles querem ver qual que é a ideia da pessoa, qual que é o dia a dia, né? Quais são as pessoas com quem ela se associa ou se ela tem alguma vocação para algo que possa fazer mal ao país. O oficial consular, ele age como uma pessoa que está protegendo os Estados Unidos, ele quer defender o país. Então, quando ele diz não a alguém, porque ele acha que essa pessoa pode causar algum mal, quer dizer, ou violar a lei americana. Então, você não tem vínculo suficiente, você tem um grande potencial de vir aqui para ficar de vez. Mas eu tenho um amigo que conseguiu e não tinha nada. Tá bom, sei lá, passou, sei lá, naquele dia estavam aprovando para todo mundo por algum motivo, o oficial não sabia nem o que estava fazendo. Quem dá o visto pode tirar também, tá? Um visto pode ser cancelado até com a pessoa aqui. Aliás, tem gente que já teve cancelado, mesmo depois de concedido, tá no embarcando e o consulado avisou que aquele visto foi cancelado porque tinha sido dado por engano, já aconteceu. Então, Nós ouvimos de Green Card da semana passada sobre Green Card sendo cancelado.
A Green Card tem, mas depende do motivo, porque quando é ajuste de status, tem que rescindir o ajuste de status e tem um prazo prescricional de 5 anos. E esse é um problema. Você tem Green Cards concedidos por erro, às vezes. Eu sempre adotei a postura de avisar meu cliente, olha, foi concedido errado, eu mando por escrito, e quando é concedido errado, a gente tem que procurar os caminhos legais para corrigir, para não ter problema lá na frente, tá? Vou te dar 3 exemplos rapidamente. Teve um caso que não era nem meu, era de uma dessas empresas aí que oferece vaga de EB3, tá? Aprovaram o Green Card dos derivativos e não do principal. Quer dizer, dos dependentes e não do principal. Quando descobriram isso, e descobriram quando foram aprovar o do principal, queriam negar o de todo mundo que já tinha aprovado. Isso já tinha corrido um tempão, tá? E tivemos que trabalhar junto com as autoridades para reabrir o caso, não oficialmente, enfim, porque não tem meio oficialmente previsto para corrigir essa situação, que é uma pena, já devia ter um ato do governo regularizando isso, e conseguiu resolver. Outro caso que a gente teve, que apareceu para nós, o Green Card foi aprovado antes da data de prioridade, o Green Card de EB. Então, abria em 1º de outubro, foi aprovado dia 15 de setembro. Tá errado. O que eu fiz? Eu conversei com o meu cliente, ele falou assim, vamos corrigir, vamos. Eu entrei em contato com o oficial de imigração local de Orlando, dizendo, teve um erro aí do escritório, vocês aprovaram quando não podia aprovar. Marcou um dia e horário, a gente foi lá, assinou um contrato, devolveu o Green Card, esperou o tempo adequado, eles corrigiram, beleza, emitiu o cartão, tudo em ordem. E outro que a gente viu foi de quando esgota a cota de vistos, né, que nem agora recentemente teve, quando esgota a cota de vistos, não tem como aprovar o Green Card, porque não tem cota. O Green Card está escrito na lei, quando ele vai aprovar um ajuste de status de EB, o oficial imigratório tem que solicitar ao Departamento de Estados uma alocação de cota. E o Departamento de Estado, que é o que controla o consulado, dando a cota, aí você pode aprovar o Green Card. Então, já tivemos históricos no passado de pessoas que tiveram o Green Card aprovado sem a alocação de cota. Tá errado também. Então, se descobrir lá na frente, pode descobrir na cidadania, Paulo. Uau. Na cidadania, já se passaram 5 anos, não dá para rescindir o ajuste de status, mas a pessoa não consegue sair do limbo. Ela fica com o Green Card a vida inteira, ela não pode se tornar americana. Uau, que tristeza isso, não. Tem que fazer as coisas certinha. E é a diferença de você fazer com um profissional de verdade e não com um vendedor ou com essas empresas que sabem fazer muito bem preencher formulários. E preencher formulários você também sabe se você usar o Google Translate. Mas não é só preencher formulário quando se fala de imigração, senão todo mundo passava. Todo mundo já está preenchendo os formulários tem e que não ia ter conhecer a erro. lei, né? Não é, Tem Dr. que Walter? conhecer a lei. Lei e linguajar também, pessoal. O linguajar que não é só o traduzir, é o interpretar. E principalmente nesse mundo jurídico, no Brasil, nós falando português, se o advogado começa a falar, a gente já não entende, imagina nos Estados Unidos. Então, presta atenção aonde você está colocando o teu dinheiro e quem você está confiando. E também, acho que nada substitui a experiência. Eu acho, assim, eu mantenho minha cabeça muito aberta. Tem muitas coisas que eu já aprendi, que eu sei fazer, sei como funciona. Mas eu aprendo toda vez. Toda vez que eu vou numa entrevista, que eu lido com um oficial migratório, eu fico observando o que eu posso aprender dali. O que eu posso aprender a não fazer, o que eu posso melhorar no que eu já faço. E coisas assim. Isso é muito interessante, porque você vai encontrar uma multiplicidade de procedimento. Eu faço muitas entrevistas e audiências fora do estado da Flórida. Já fui até para a Califórnia. Já rodei esse país fazendo esse tipo de trabalho, tá? E toda vez eu aprendo, nem que seja para eu colocar para o oficial algo que é feito em Orlando, que não é feito lá, e eles colocarem a visão deles e o porquê que é assim, porquê que não é como é feito em Orlando e por aí vai. Então, manter a cabeça aberta ajuda bastante. Você aprende todo dia, basta querer. Muito legal, obrigado, Dr. Walter. E lembrando, para você falar com o Dr. Walter Santos, você não precisa estar aqui na Flórida. Você pode estar em qualquer parte do mundo, você pode conversar por telefone ou pelo Zoom, como você decidir. Basta você ir no website dele, que é waltersantos.com, e aí lá tem tudo bonitinho como você agendar a sua consulta. Extremamente recomendo antes de tomar qualquer decisão. Até mesmo se você já tem um advogado de família, alguém que já é de cara para você, eu falo, pega o carimbinho do Dr. Walter Santos, que aí a chance aumenta se o Dr. Walter Santos falar sim para você, se você já tem um advogado. Se você não tem um advogado e o Dr. Walter Santos falar sim para você, a chance é bem grande e ninguém, nem o Dr. Walter Santos e ninguém neste mundo
em todas as áreas, pode prometer uma coisa que ele não tem controle. Ponto. Eu não posso prometer que o Dr. Walter Santos vai fazer alguma coisa, que o Renato vai fazer, que minha mãe vai fazer e que o bispo vai fazer. Eu posso prometer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o melhor que eu posso por você. Isso eu posso prometer. E eu posso prometer para você que o Dr. Walter Santos vai fazer o melhor dele. Isso eu sei que ele vai fazer e é o que ele vai prometer para você. Ele não pode prometer green card, cidadania, nada disso. Correto ou não, doutor? Corretíssimo. E uma observação: vários clientes vão no nosso escritório querendo transferir o processo para nós. Eu sempre examino antes de saber o que eu estou assumindo ou não. Em muitos casos eu falo para o cliente: não tem nada para fazer no seu caso agora. Não precisa transferir agora. Deixa como está. Se você receber alguma carta ou alguma comunicação estranha ou algo fora do normal, me avisa. Do contrário, talvez aprove o teu caso e você não precisa nem ter o gasto desnecessário de transferir para outra pessoa. É uma questão de postura. Por que eu vou cobrar alguém para assumir um caso que não tem o que eu possa fazer? Não faz sentido.